Queridos amigos, que alegria mais uma vez estarmos diante da sua presença para esse projeto maravilhoso, que é um projeto de um estudo, estudando as obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. É um livro fantástico, onde André Luiz, onde Hilário Silva, sobre o comando de Aulus. Vamos nos lembrar que os primeiros capítulos contam que Aulus é uma das entidades mais evoluídas de nosso lar. Na verdade, eu gostaria de aproveitar esse momento para dizer que a grande maioria dos ministros de nosso lar já são espíritos que vivem em outras ramagens evolutivas. Eles vêm a nosso lar para ser cooperadores, então vamos lembrar disso. Até que no primeiro capítulo, no segundo, quando fala um pouco de Aulus, eles deixam bem claro que Aulus tem uma atividade em nosso lar. Aulus já reside em lugares muito mais evoluídos do que a dimensão de nosso lar. Então nós vamos perceber uma mensagem muito bonita envolvendo um caso de possessão. Vale a pena nós acompanharmos. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria. O capítulo de hoje é fantástico, dividido em duas partes, recheado de muitas informações e nuances que valem a pena nós meditarmos e refletirmos. Agradeço a cada amigo e amiga que vem nos acompanhando. Se inscreva no canal da TV A Caminho da Luz. É muito importante a sua inscrição, ajuda muito o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Agradeço muito à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pela oportunidade, bem como pela orientação amiga do Dr. Adroaldo Modesto Gil, o benfeitor espiritual da casa. Que tenhamos um estudo de paz, de luz e de entendimento. Hoje nós vamos ver um caso de possessão muito ligado à questão da epilepsia. É muito interessante esse caso. Nós vemos que a epilepsia não é um quadro novo. A epilepsia já tem uma história bíblica daquela criança que ora caía no fogo, ora caía na água. Essa criança era lunática. O mesmo lunático da época de Jesus é o mesmo que hoje nós chamamos cientificamente de epilepsia. A epilepsia é um quadro de possessão. Os espíritas, no campo da psicologia e da psiquiatria, têm tratado de maneira muito melhor, porque consegue condicionar o corpo físico e o corpo perispiritual, já que o ataque é um ataque do mundo espiritual. Vamos ver então esse caso de possessão, que é muito interessante para o nosso estudo. Do capítulo 9, possessão. O cavalheiro doente, na pequena fila de 4 pessoas que haviam comparecido à cata de socorro, parecia incomodado, aflito. Articulava palavras que eu não conseguia registrar com clareza. Quando o irmão Clementino, consultado por Aulus, disse cortês para o assistente: sim, já que o esforço se destina a estudos, permitiremos a manifestação. Então aqui tem algumas coisas que vale a pena mencionarmos. A primeira, que naquela altura o trabalho de desobsessão era aberto para o público, até o Paulo, que está fazendo a filmagem, disse que há 30 anos atrás aproximadamente não era espírita e viu uma dessas sessões, era comum, e ali iam crianças, pessoas de toda a idade. Aquilo era até uma coisa complicada para uma criança que podia, dependendo da comunicação, até assustar um pouco. Hoje não, hoje é difícil o trabalho mediúnico ou de desobsessão que é aberto ao público, hoje já há uma conscientização maior. Hoje, o nosso trabalho nada mais é, a pessoa pode ouvir o evangelho, tomar um passo e o espírito ficar ali, o encarnado poder ir embora. Hoje já não tem mais a necessidade do encarnado permanecer para que o espírito possa dar passividade. Nós estamos falando do espiritismo como codificado pelo grande mestre guionês Allan Kardec. Nós sabemos que a Umbanda, a Quimbanda, a magia negra são também espiritualistas e as sessões deles são abertas até hoje. Inclusive é muito comum nós vermos criança nas rodas da Umbanda, da Quimbanda,
do candomblé. E no movimento espírita, aqueles grupos mais antigos ainda persistem com essa atividade. Mas hoje há uma conscientização de que o trabalho tem que ser de portas fechadas e os médios têm que ser mais educados. E eu notei uma diferença nas tendas de Umbanda que eu fui, que o trabalho de desobsessão é um trabalho que geralmente são espíritos obsessores que se comunicam. Numa gira, como eles dizem, é diferente, é uma roda de caboclo, pretos velhos, índios, eles estão ali mais para dar uma comunicação orientadora. Por isso que é aberto ao público, é diferente. Estou falando da Umbanda, das tendas que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu conheço muito pouco da Umbanda. Então também por isso que o do Centro Espírita é fechado e o da Umbanda é aberto. Uma das diferenças que eu pude notar, eu não notei na Umbanda, por exemplo, uma comunicação de um espírito dessa natureza. Não quer dizer que não seja, eu sou um leigo em relação à Umbanda. Respeito, acho um trabalho maravilhoso que eles desenvolvem frente à sua comunidade. E outro ponto que me chamou interessante é o respeito entre Clementino e Aulus. Aulus dizendo ali, olha, estamos em estudo, os dois estão aqui para fazer anotações sobre mediunidade. Clementino viu a oportunidade naquele dia, o irmão que ali estava seria amparado, mas não pela psicofonia. Mas Clementino viu que aquilo seria uma grande lição para André Luiz, para Hilário Silva e para nós outros que estamos hoje lendo esta obra fabulosa. Percebi que o nosso orientador solicitava alguma demonstração importante. Convidados pelo instrutor, abeiramo-nos do moço enfermo que se fazia assistir por uma senhora de cabelos grisalhos, sua própria mãezinha. Atendendo às recomendações do supervisor, os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente aloucada que atravessou, de chofre, as linhas vibratórias de contenção, vociferando frenética. Então aqui nós estamos vendo que foi permitido com que o obsessor pudesse adentrar e entrar naquele círculo próximo dos médiuns que estariam dando passividade às entidades espirituais. Até então esse espírito estava fora deste círculo, estava muito próximo do encarnado. Quando foi permitido pelos espíritos, aí nós vemos a palavra guarda. Qual que é a função de um guarda num trabalho mediúnico, num trabalho de desobsessão, num trabalho qualquer de uma casa espírita ou espiritualista? Conter aqueles que ali estão. Se pudesse, esses obsessores detonavam com a casa. Eram espíritos, são espíritos maldosos, são espíritos que não têm ainda a fagulha do amor. Se pudessem, quebravam tudo. Eles estão ali para fazer esta parte de segurança. Foi permitido que eles adentrassem, que ele adentrasse, um espírito só, e é interessante que ele cortou a linha vibratória de contenção. Quando é uma casa séria, os espíritos não fazem o que quer e na hora que quer. É uma casa séria, que era levada com simplicidade, mas com muito amor, com muito entendimento, com muito estudo, então fazia com que tivesse todo esse preparo. Poderiam me perguntar, André, toda casa espírita passa por isso? Não. Casa espírita que está preocupada com cargo, quem tem mais destaque, quem no mediúnico dá mais passividade, quem recebe uma mensagem mais bonita, quem vai receber a mensagem do benfeitor da casa. Esse, infelizmente, não está preocupado com o trabalho, está preocupado com o personalismo individual. Pedro parecia ter a visão centralizada no doente, porque nada mais fixava além dele. Alcançando o nosso irmão encarnado, este de súbito desfecha um grito agudo e cai desamparado. O que é normal. Nós estamos aqui diante de um caso de possessão. Você não sabe, numa possessão, se você está conversando com o encarnado ou com o espírito. De tal é a simbiose. Quando você afasta um,
você afeta o outro. Por isso que quando você vai atuar numa ajuda a uma pessoa com esse tipo de obsessão, como veremos no decorrer do capítulo, não é tão simples. É diferente de uma obsessão sutil, que você tira o obsessor do encarnado, cada um segue a sua vida. Aqui não. Aqui é uma simbiose tão grande, e nós já vimos, meu pai já antecipou a questão da epilepsia, que quando foi afastado temporariamente, o encarnado sentiu. Ele caiu, ele prostrou. Por quê? Porque você afastou um dos elos que o mantinha vivo, que era o obsessor. E aqui nós vamos ver a importância de um trabalho numa casa espírita que atende o plano físico, mas que, quando bem organizado e bem assistido pelo plano espiritual, também consegue auxiliar os espíritos. Então, a mãe levou aquele moço para o centro. Automaticamente, por ser um processo de possessão, aquele espírito acompanha aquele moço em vários lugares. Por isso que ele tem os ataques epiléticos, não é? É quando o espírito ele se aproxima mais perto, porque o epilético é médium. É um médium deseducado, mas é médium. E quando ele baixa o seu teor vibratório por algum motivo, é onde o espírito se aproveita daquela oportunidade. Vamos continuar a leitura. A velha progenitora mal teve tempo de suavizar-lhe a queda espetacular. De imediato, sob o comando de Clementino, Silva determinou que o rapaz fosse transferido para um leito de câmara próxima, isolando-o da assembleia. Antigamente, nesses trabalhos de mediúnico, havia muito o que nós chamávamos as macas de materialização. Então, era comum ter maca nos centros espíritas naquela época, cama, onde alguns médios deitavam, principalmente médio sonambúrico, doava ectoplasmia para que a materialização pudesse acontecer. Não é o caso desse trabalho. Esse trabalho é um trabalho de desobsessão. E é por isso que eu estou mencionando que tinha maca. Então, Clementino orientou Raul Silva para que pudesse conduzir aquele rapaz, para que ele deitasse naquela cama, deitasse naquela maca, para que pudesse, então, fazer e aplicar o passe. Então, é onde ele vai receber o auxílio. Lógico que ali é o melhor lugar para a pessoa ter um problema desse, não é? Porque geralmente a epilepsia ataca dentro de casa, na rua. Então, ali era um lugar ideal para que pudesse, então, fazer um tratamento com o obsessor, né, que está cometendo a possessão, e também com aquele jovem. Vamos se lembrar que Deus permite a possessão, na verdade, com certeza, um dia eles foram grandes amigos. De ser amigos, alguma coisa aconteceu que um prejudicou o outro, e aí se tornaram inimigos, né? Então vamos ver a continuidade para a gente acompanhar um pouco mais essa questão. Dona Celina foi incumbida do trabalho de assistência. Junto dela, acompanhamos o enfermo com carinhoso interesse. As variadas tarefas do recinto prosseguiram sem quebra de ritmo, enquanto nos insulávamos no aposento para a cooperação que o caso exigia. Pedro e o obsessor, que o julgava, pareciam agora fundidos um no outro. Então nós estamos vendo um caso bem complexo e que estamos tendo a oportunidade de ver graças a Clementino. Então aqui nós vimos que quando Pedro foi encaminhado para esta maca, para que ele pudesse revigorar, já que ele havia tido um mal súbito, já que ele havia tido uma crise epilética, um desmaio, ali nós percebemos que quando ele foi, provavelmente ele também rompeu esta linha, ao ponto de o espírito e o encarnado se fundirem novamente numa única pessoa.
não é que o Espírito adentrava dentro de Pedro, e não é que Pedro adentrava dentro do Espírito, mas a simbiose de pensamento era tanta que nós vimos aqui André Luiz utilizar Pedro e o obsessor, que o jugulava, pareciam agora fundidos um no outro. Interessante, André, porque realmente, para quem estuda a questão da epilepsia, vai perceber que o ataque se faz na garganta. O espírito, ele se quase que materializa e ali então ele pega na garganta, há um confronto íntimo. É por isso que geralmente a língua enrola e quem está por perto tem que tirar a língua para fora, porque ele está sendo ali apertado. É muito comum os médicos que não são espíritas dizerem que ao olhar para o pescoço vê marcas, como se fossem marcas de dedos. Então é uma coisa muito interessante, não é? Porque nós vemos um relato bíblico, quando Jesus trata daquela criança lunática, que o pai vai até ele, o pai diz: Senhor, o meu filho ora cai na água, ora cai no fogo, e eu já não sei mais o que fazer. Então Jesus colocou a mão e o Evangelho conta que saiu os demônios, não é? Que eram os espíritos, que era uma falange. Jesus usa a temática, uma falange saiu desse jovem. Ou seja, esses espíritos se afastaram. Então nós vemos que hoje, por que a ciência avançou pouco no tratamento dos casos da epilepsia? Porque não se trata epilepsia com remédio. Epilepsia se trata com trabalhos mediúnicos. Então isso é um problema que nós precisamos discutir com o depassar do tempo. Eram dois contendores engalfinhados em luta feroz, fitando o companheiro encarnado mais detidamente, concluí que o ataque epilético, com toda a sua sintomatologia clássica, surgia claramente reconhecível. O doente trazia agora a face transfigurada por indefinível palidez. Os músculos jaziam tetanizados e a cabeça, exibindo os dentes cerrados, mostrava-se fretida para trás, enquanto que os braços se assemelhavam a dois galhos de arvoredo, quando retorcidos pela tempestade. Então, olha a descrição de André Luiz, do que ele pôde descrever. O doente trazia agora a face transfigurada. Então, quando nós olhávamos para o encarnado, nós estávamos vendo uma mistura dele e do obsessor. Por indefinível palidez, os músculos jaziam tetanizados e a cabeça exibindo os dentes cerrados. Então, nós vemos aqui a luta do espírito e do encarnado. Nós percebemos que é um quadro diferenciado de outras modalidades de obsessão. É um quadro que, quando tratado dentro de um centro espírita, junto com a medicina, evidentemente, pode trazer para um epilético uma ajuda imensa, porque a epilepsia ainda não há um diagnóstico e um resultado que possa cessar os seus quadros em definitivo. Mas para o epilético que está no centro espírita, que está na assistência, que procura o auxílio espiritual com o auxílio da própria medicina, encontra-se uma qualidade de vida melhor do que aquele que procura apenas e tão somente o tratamento com a medicina. Um não é melhor do que o outro, mas um aliado com o outro pode gerar uma melhor qualidade para o doente. Dona Celina e a matrona afetuosa acomodaram-no na cama e dispunham-se à prece. Quando a rigidez do corpo se fez sucedida,
de estranhas convulsões a se estenderem aos olhos que se moviam em reviravoltas contínuas. A lividez do rosto deu lugar à vermelhidão que invadiu as faces congestas. Então nós vemos aqui uma coisa interessante, os olhos que se moviam em reviravoltas. Parece uma coisa assim de cinema, mas não é não. Quem já foi num trabalho, uma vez eu fui num trabalho um pouco mais pesado na área do Candomblé, que eles haviam me convidado, e eu queria conhecer, para que eu pudesse, já que eu faço palestra, conhecer pouco o trabalho desses irmãos. E eu percebi algumas entidades, que eram entidades tão ferozes, que quando nós olhávamos para o médium, essa bola preta do olho do médium, ele girava no olho do médium. Ele jogava pinga no chão, o médium, e ele saía se arrastando no chão como se fosse uma cobra, tomando aquilo. Então nós percebemos que realmente esses ataques são ataques terríveis. Nós vamos perceber uma coisa interessante que passa desapercebido por muitos. Quando Pedro entrou no recinto e aquele jovem, aquele rapaz percebeu, ele desmaiou. E a mãe já estava acostumada com isso, ela já tem o jeito para segurar, ela tem o jeito para tratar, para não deixar enrolar a língua, ou seja, ela é preparada. E o amor dela é que está auxiliando esse espírito encarnado. Então nós percebemos que é uma coisa muito complicada mesmo. Vamos continuar a leitura. A respiração tornara-se angustiada, ao mesmo tempo que os esfíncteres se relaxavam, convertendo o enfermo em torturado vencido. O insensível perseguidor, como que se entranhara no corpo da vítima, pronunciava duras palavras que somente nós, outros, conseguíamos assinalar, de vez que todas as funções sensoriais de Pedro se mostravam em deplorável inibição. Então nós vemos que o espírito vociferava, porém somente o plano espiritual acompanhava, ou uma médium como a Celina, uma extraordinária médium que captava também o plano espiritual. E ele estava tão entranhado em Pedro que todas as funções de Pedro estavam desorganizadas. Eram como se fossem dois seres dividindo o mesmo corpo. Então nós estamos vendo que quando um epilético tem um ataque desse, é realmente, para quem vê este duplo, quem vê o quadro físico já é uma coisa triste. Você vê a pessoa se debatendo, você vê a pessoa em agonia. Imagina você ver isto e também o espírito, ele tendo esta ação sobre o corpo. Deve ser uma cena que temos que ter preparo, porque aquilo pode fixar tanto na nossa imagem e nos trazer até perturbações. É interessante notar que os perispíritos estão se atracando. Então nós vemos, André, que o obsessor está falando a Pedro. Então só Pedro está ouvindo e mais os espíritos que ali estão e algum médium que porventura tenha essa sensibilidade. Dando continuidade. Dona Celina, afagando o doente, pressentia a gravidade do mal e registrava a presença do visitante infeliz. Contudo, permanecia alerta, de modo a manter-se valorosa em condições de auxiliá-lo. Anotei-lhe a cautela para não se apassivar, a fim de seguir por si própria todos os trâmites do socorro. Bondosa, tentou estabelecer um entendimento com o verdugo, mas em vão. Então ela tentou, psiquicamente falando, não é? Telepaticamente falando, aqui até então ela não deu passividade ao espírito, mas ela tentou
uma prece, tentou um diálogo, tentou falar da lei de amor, mas nós sabemos que nestes casos é utopia nós imaginarmos que uma simples sessão como esta vai livrar um espírito do outro que há tempos estão juntos. É utopia o espírito que diz no final do mediúnico, olha, eu vou melhorar. E nós acharmos que todos verdadeiramente vão melhorar. Ela, Celina, agiu de ingenuidade. O que ela fez foi ingenuidade, mas ela falou, se eu tenho esse recurso, vai que dá certo. Mas nós sabemos que não daria certo. Daria certo se fosse um espírito menos vingativo, menos truculento, com menos raiva do que ele estava naquele momento. E agora nós vamos ver o porquê que ele agia daquela forma. O que Pedro fez no ontem para que pudesse desencadear no hoje esta raiva, este ódio. O desventurado continuava gritando para os nossos ouvidos, sem acolher-lhe os apelos comovedores. Vingar-me-ei, vingar-me-ei. Farei justiça por minhas próprias mãos. Bradava colérico. Repreensões injuriosas apagavam-se na sombra, porquanto não conseguiam exteriorizar-se através das cordas vocais da vítima a contorcer-se. Permanecia o cavalheiro plenamente ligado ao algoz que o tomara de inopino. O córtex cerebral apresentava-se envolvido de escura massa fluídica. Então nós percebemos que este caso não seria tratado nesta reunião. Se o espírito não ficasse temporariamente longe de Pedro, através dele ter passado aquela linha vibratória, Pedro poderia não ter tido este quadro epilético dentro do centro espírita. Teve, porque Clementino autorizou com que aquele espírito saísse temporariamente de perto, e Clementino e Aulo sabiam que se tirasse o obsessor ao lado do obsedado, como era um quadro de possessão e como ele era epilético, isso aconteceria. Então tudo que estamos tendo aqui, Aulo sabia e Clementino também. Os encarnados, naturalmente que não acompanharam isso. André Luiz também não sabia, Hilário Silva também não. Mas a direção dos trabalhos já sabia que quando tirasse o obsessor perto do obsedado, isso aconteceria. É interessante, eu tive a oportunidade de conhecer a nossa irmã Domingas, lá de Uberaba. Ela esteve na minha casa. E ela contava que quando ela era jovem, ela se casou, mas tinha o problema da epilepsia. E era tão grave que às vezes o marido trabalhava na guarda. Era um guarda na época. E conta que ela ficava nua e às vezes subia a árvore. E tinha que chamar o doutor Odiron Fernandes, que dirigia a Casa do Cinza, e ele então ia com muito carinho, tratava dela e tratou dela durante muito tempo. Domingas recebeu toda a ajuda no centro espírita, mas esses ataques lesionou uma parte do seu cérebro e ela tomava remédio. E ela me contou assim, Sérgio, até hoje eu tomo remédio. Falei, Domingas, mas você não resolveu esse problema? Tantos anos no movimento espírita, um trabalho tão bonito que você faz em Uberaba. Ela diz, não, Sérgio, se eu deixar, eu posso ter problemas de novo de epilepsia. Por quê? Porque danificou uma parte do meu cérebro. Eu vou desencarnar, segundo os médicos, tendo que tomar remédio. Então nós vemos isso aqui, que é realmente um grande compromisso. E agora nós vamos ver o porquê de entidades que não perdoam do dia para a noite, e nós vamos ver o porquê. São coisas muito graves. E não se tira isso do coração de uma pessoa do dia para a noite. Então nós vamos acompanhar tudo isso. Reconhecíamos no moço incapacidade de qualquer domínio sobre si mesmo. Acariciando-lhe a fronte suarenta, Aulus informou compadecido.
é a possessão completa ou a epilepsia essencial. Nosso amigo está inconsciente, aventurou Hilário entre a curiosidade e o respeito. Sim, considerado como enfermo terrestre, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do córtex sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centros motores estão desorganizados. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro, temporariamente, não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Isso, porém, acontece no setor da forma de matéria densa, porque em espírito está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. Um fato interessante é quando Aulus fala que o quadro de Pedro é uma possessão completa, ou a epilepsia essencial. Então, se existe a possessão completa, existe a possessão incompleta ou parcial. Não podemos tratar toda a epilepsia como sendo a mesma. Existem aqueles quadros mais agudos, como existem aqueles quadros mais atenuantes. Aqui nós estamos vendo o ápice da epilepsia, um quadro extraordinário, em que a pessoa está passando por isso, ele usa a palavra completa, uma possessão completa. A epilepsia dele é no estágio avançadíssimo. Aí vem o nosso irmão Hilário Silva e pergunta, entre a curiosidade, mas também com respeito, se o nosso amigo está inconsciente. E aqui diz que sim, que ele não tinha controle ao cérebro físico, que ali ele estava mais perdido por conta dos embates com a espiritualidade. Ele não sabia se ele governava o seu corpo ou se ele respondia o espírito que falava no seu ouvido. Nós vamos perceber isso, André, de maneira muito notória, primeiro porque trata de uma reencarnação compulsória. Ele, na última existência, abusou muito. Inclusive, ele fez mal a essa pessoa, como deve ter feito mal a muitas outras pessoas. Aqui existe um processo reencarnatório de provas e expiações. Então ele vai passar essa encarnação toda nessa condição. Por que ele se torna uma presa fácil? Por um simples motivo. Ele não tem moral dentro da sua condição, ele não conquistou isso ainda. A ida dele num centro espírita poderá fortalecê-lo, se ele começar a entender a importância do perdão, a importância do trabalho assistencial, aí para ele tudo vai se tornar mais fácil. Mas para que ele possa se recompor com esse espírito, logicamente só o tempo, e o tempo às vezes transcende uma existência. Fitei sensibilizado o quadro triste e perguntei com objetivo de estudo: de vez que nos achamos defrontados por um encarnado e por um desencarnado, jungidos um ao outro, não obstante a dolorosa condição de sofrimento em que se caracterizam, será lícito considerar o fato, sob nosso exame, como sendo um transe mediúnico? Embora ativo na tarefa assistencial, o instrutor respondeu: sim, presenciamos um ataque epilético, segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor, porquanto verificamos aqui
a associação de duas mentes desequilibradas que se prendem às teias do ódio recíproco. Então, por que de baixo teor? Porque ele ainda não atingiu uma espiritualidade e porque o espírito é um espírito vingativo. Mas, se este epilético se conscientizar, se esforçar, é o caso da Domingas. Poderá não deixar de ter epilepsia, terá necessidade de um acompanhamento médico, como foi o caso da Domingas. Mas enquanto ela esteve no centro, nenhuma outra situação ela teve, porque ela aliou o tratamento com a medicina e o tratamento com o centro espírita. Esse nosso irmão, cabe a ele fazer esse tratamento médico e procurar ajuda e, quem sabe, encontrar na fileira do espiritismo o trabalho, podendo ajudá-lo também nesse aspecto. Não é que o espiritismo curará, mas o espiritismo poderá, porque a epilepsia não deixa de ser um quadro mediúnico. Olha que coisa interessante, André. Quando ele fala da epilepsia, vamos relembrar que aqui estão conversando três grandes médicos. August foi médico, Hilário Silva também descreve que foi um grande médico, e André Luiz, que foi Dr. Carlos Chagas. Olha como August refere a medicina dentro da nossa pobreza, de não conseguir compreender nas questões terrenas. Ele diz, olha, segundo a definição da medicina terrestre, entretanto, somos constrangidos. Olha, ele se sente constrangido em dizer o quê? A identificá-lo como sendo um transe mediúnico. A ciência não vai resolver esses problemas. A ciência vai dar remédio para inibir um pouco essas comunicações. Por isso que quem conversa, quem atende um epilético sabe que não existe um remédio que ele vai tomar a vida toda. Os remédios são mudados constantemente. Por quê? Porque quando ele passa a tomar um remédio, consegue inibir a comunicação, o transe mediúnico. Só que daqui a pouco os espíritos também vão acompanhando, vão vendo como que é. O remédio com o tempo vai perdendo a sua eficácia e ele novamente vai começando a ter ataque, aí muda-se o remédio e assim sucessivamente. August fala de maneira constrangida para a ciência da Terra e diz, olha, isso é caso mediúnico, nós temos que tratar como transe mediúnico. Vamos continuar aqui. E fixando o par de infelizes em contorções, acrescentou, nessa aflitiva situação, achava-se Pedro nas regiões inferiores, antes da presente reencarnação, que lhe constitui uma bênção. Por muitos anos, ele e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais, em franco duelo. Presentemente, melhorou, qual ocorre em muitos processos semelhantes. Os reencontros de ambos são agora mais espaçados, dando aso ao fenômeno que observamos, em razão de o rapaz ainda trazer o corpo perispirítico provisoriamente lesado em centros importantes. Então aqui nós já estamos partindo para o final desse primeiro programa, de 2 programas do capítulo 9. Então nós vemos aqui a questão moral, né? Eram 2 espíritos que já vinham em ataque desde a última existência, no mundo espiritual continuaram, e para esse que hoje é um jovem, é uma bênção a reencarnação, porque agora os ataques estão mais, poderíamos dizer assim, não estão tão frequentes, estão mais compassados, o tempo mais largo, né? Isso permitindo que os 2 possam ter uma reflexão maior, por isso a bênção da reencarnação. Nesse ínterim, percebendo a dificuldade para atingir o obsessor com a palavra falada, Dona Celina, com o auxílio de nosso orientador, formulou vibrante prece, implorando a compaixão divina
para os infortunados companheiros que ali se digradiavam inutilmente. Um outro ponto importante também, André, para nós lermos a última frase, é que não é apenas um ataque do espírito para com o encarnado, é um ataque de ambos. É um ataque pela qual eles chegam a vias desse contato perispiritual, poderíamos dizer um contato físico até entre os dois, não é? No campo perispiritual. Então nós vamos perceber que é um caso de muita complexidade. As frases da venerável amiga libertavam jactos de força luminescente a ressaltarem das mãos e a envolverem em sensações de alívio os participantes do conflito. Então aqui, André, nós vemos um fato muito interessante, a prece, tanto as duas últimas frases que nós lemos, foi quando Celina percebeu que não havia outra maneira, ela então usou do recurso mais poderoso que o Evangelho nos dá, a prece. Já que nós não somos capazes de resolver nesse momento os nossos embates, nós vamos rogar à espiritualidade que possa interceder por todos nós. Imaginemos nós um trabalho dessa magnitude, se não tiver amor, se não tiver disciplina. Veja, não é qualquer atividade que se improvisa uma comunicação dessa natureza. Porque essa mensagem não era para ter tido. Foi pedido por Aulus, para fazer com que os outros dois médicos que ali estavam, Hilário Silva e André Luiz, pudessem estudar a participação da medicina física, da medicina humana e da medicina espiritual, que essa sim é a mais importante. Não adianta apenas cuidar do corpo. André Luiz, em várias obras, fala sobre isso. Nós temos que cuidar também do perispírito, que é onde está, muitas vezes, alojada a doença. Então nós aprendemos muito com esse capítulo e vamos dar continuidade no próximo programa. Verdade. Estamos apenas terminando o primeiro vídeo. O próximo será a continuidade. Eu convido a todos a interagir conosco aqui no canal. Temos visto que muitas pessoas têm acompanhado os programas e os estudos e nem todos estão inscritos no canal. Então eu faço um apelo para que você possa se inscrever no canal da TV A Caminho da Luz. A sua inscrição, ela nos ajuda muito. E quando você habilita as notificações, você passa a receber as nossas novidades, quando subimos um vídeo, quando estamos ao vivo, quando temos um trailer já anunciando tal estudo ou tal programa. Então eu gostaria muito que você pudesse se inscrever no canal e que você pudesse também ajudar-nos na divulgação. Se está te ajudando, eu tenho a certeza que ajudará também outras pessoas. Então se inscreva no canal e compartilhe. São duas ações que podem ajudar imensamente o nosso canal. Eu aproveito também para convidar os amigos e as amigas a entrar em contato conosco pelo WhatsApp da TV. O nosso número é 19 997 782794. Mande a sua mensagem, interaja conosco, mande a sua dúvida ou mesmo peça para fazer parte da lista de transmissão. E você também pode conhecer a nossa loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse programa do estudo das obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Nossa gratidão pela sua companhia, pela sua audiência. Não esqueça de dar o seu like. E se você ainda não se inscreveu na página do YouTube, já passamos em muito de 50 mil inscritos. Se inscreva, faça parte dessa grande família ligada ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e ao Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier. Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, que ele é muito importante para a nossa página. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.